Olá, o projeto escolhido pelo nosso grupo foi o plano das colisões de horários de aula. Então, esse grupo é composto pelo Marcos, o Matheus e eu, e hoje eu vou passar um pouco em relação à descrição do problema e também sobre a implementação de uma parte da solução. Então, basicamente, a equipe, como eu comentei, somos nós três, e na breve apresentação do problema. Então, na questão do contexto da ciência da computação, nós temos o problema de timetable problems, que consiste basicamente na alocação de recursos ou várias variáveis para conseguir colocar os dados de horário de professores e outras variáveis possíveis que estão alocados em um problema, por exemplo, de horários, né, de colisão de horários, exemplo, para conseguir achar uma solução viável, né, ou por avaliação heurística, ou por algum tipo de algoritmo, que solucione esse problema. Então, para que não haja colisões e que as salas, nesse caso, ou os professores, sejam bem alocados num tempo hábil, né? Então, basicamente, como eu disse, a alocação de recursos são necessários para a realização de um conjunto pré-definido de tarefas. Em particular, né, os timetable problems ocorrem no âmbito das instituições de ensino, como foi citado. Mas a gente pode encontrar em outros lugares também, como escola, nas escolas, ou qualquer coisa que tenha relacionado a isso, exames, atividades extracurriculares, ou qualquer tipo de evento, até como programação de transporte, escala de trabalho. Exemplo disso também pode ser logísticas, né? Um exemplo muito próximo à questão do timetable problems são os problemas também, né, do tipo NP Hard Problems, ou NP Complete, que são os problemas, por exemplo, do Traveling Salesman, que é o problema do caixeiro viajante, que também se aproxima muito disso, quando você tem que resolver problemas polinomiais que são muito grandes. Ah, então, dando sequência, o que a gente precisa fazer nessa aplicação do projeto de RD2 é desenvolver uma aplicação que, a partir de um conjunto de dados em C, que foi previamente fornecido pelo professor Vanderlei, ele seja capaz de apresentar uma árvore de colisões nesse arquivo, né, que é um arquivo CSV, que vai ser colocado dentro do programa. Então, para resolver esse problema, nós definimos, né, foi definido pelo professor algumas etapas. Então, por exemplo, a exemplo disso, o ponto 1 é a definição de estruturas de dados específicas, então os dados de entrada, dados da disciplina, input, saída e node, leitura do arquivo de entrada do CSV, criação de uma árvore na área, o fato de percorrer a árvore criada e comparar os nós, né, os mais profundos com os mais superficiais, ou dos de mesmo nível. Quando encontrar uma colisão, atualizar esse dado de colisão, então, utilizando esses parâmetros, que é o ID Collision Type, Collision Level e o outro collision. Outro é a questão do armazenamento de chave primários dados. Então, ler o arquivo de entrada, encontrar as chaves, atualizar os dados da colisão e gerar o arquivo de saída, .txt ou .csv, a depender do que foi implementado. Então, aqui só um big picture do que está acontecendo. Então, primeiro a gente define os arquivos de entrada que estão sendo colocados. Então, por exemplo, você podia dividir por dia, sala, horário, hora de aula, professor, disciplina, qual que é o curso, a turma, então assim, vários tipos. Então, assim, esse diagrama de classe resume bem o que está acontecendo. E se a gente tivesse alguma aplicação visual disso, né, uma interface gráfica, a grade horária seria mais ou menos assim: a gente conseguiria compartilhar e olhar por sala ou por professor, vai depender de qual view você vai escolher para conseguir visualizar aquele problema. Você conseguiria ver se está vago, se tem uma professora já que está utilizando ou não. Então, basicamente, a descrição do problema é isso. Só fazendo um adendo, então, esses TPPs, né, eles são desafiadores porque a complexidade tem várias restrições envolvidas, né? Então, você tem que ter uma disponibilidade de recurso, preferência de professor e estudante, restrição de capacidade, evitar sobreposição de horário, otimização de espaço, equilíbrio de carga de trabalho, entre outras coisas, né? Como eu disse, são problemas são os NP Hard Problems. Então, aqui na leitura de solução, eu vou citar aqui o meu, que foi responsável pelo galho H, e depois o Marcos sobre o galho C. Então, todo o projeto foi desenvolvido de forma compartilhada, e aí tudo está disponível também no GitHub. Então, o link é github.com/pedro com o P7, horário stream, mas também vai estar disponível a apresentação. Então, entrando aqui no GalHA, que é o header, né, da descrição, iniciando aqui, o que a gente tem, né? A parte primária aqui da estrutura tem as derivativas de pré-processador, né, que é o initdef e o define, que evita a inclusão múltipla do mesmo arquivo de cabeçalho. Seguindo aqui, então, aqui tem os includes básicos das bibliotecas que vão ser utilizadas, e aí vem o nosso script, onde está basicamente todos os dados de entrada, né, estruturas que armazenam as informações relacionadas com as entradas de dados. Então, tudo que foi utilizado e que foi informado já no arquivo de entrada pelo professor Vanderlei estão disponíveis aqui. Então, os dados da disciplina, estrutura então, a gente tem, né, como eu disse, os dados de entrada, que são os dados que armazenam informações relacionadas à entrada de dados, depois aqui, que é da disciplina, né, tem tudo que mais informação específica de uma disciplina. Depois tem o nó, que é a estrutura que apresenta um nó de uma árvore, vai conter um ponteiro para os seus filhos, pai e dados relacionados, ok? E depois a info saída, que está aqui, e tem basicamente o quê? É a estrutura que armazena informações de saída para a colisão de área, então que vai ser gerado e feito a atualização como foi citado anteriormente. E nessa parte aqui de baixo do header nosso, nós temos então alguns nós, que são os protótipos de funções, né, os headers. Então a gente tem, por exemplo, o primeiro aqui que é o create node, que tem como parâmetro id e int level, então cria um nó na árvore. Tem o adiciona um filho, add child, adiciona um nó filho a um nó pai na árvore, depois find child, que é o que encontra um nó filho específico de um nó pai. A leitura arquivo gerar árvore, essa aqui, que realiza a leitura de um arquivo e gera árvore de acordo com os dados lidos. Depois o print tree, que imprime a estrutura de árvores, né? Depois o measure collision size one, que mede o tamanho da colisão entre dois nós da árvore, e tem o dois que também
mede entre três nós, né, da árvore. Então, dois nós, três nós, o outro é para checar as colisões, o run tree, que executa a verificação de colisões em todos os nós, depois o create list, que cria uma lista com as informações e a saída das colisões, o free tree, que libera a memória, o free list libera a memória alocada para lista de informações de saída, o print info list, que é o responsável imprimir as informações da lista de saída, o gerar arquivo de saída gera um arquivo de saída, né, ele é nominalmente exemplificado, o getTail retorna o último nó da lista. Temos também o partition, que particiona a lista para o algoritmo de alienação do quicksort, que foi utilizado e vai ser citado mais à frente. O quicksort recur, que implementa a recursão de algoritmo do quicksort, né? E basicamente é isto. E o quicksort, que propriamente a chamada de ordenar a lista de informações saídas usando o algoritmo de quicksort. E basicamente é isso que eu teria que apresentar agora, e o próximo o Curvina vai apresentar mais também na parte de C, do Galho.C aqui. Ok? Obrigadão, até mais. Meu nome é Marcos Vinícius e vou explicar aqui os detalhes da nossa implementação para resolver o problema de colisão de horário de aulas. Então, com base no estudo do problema, a implementação que a gente pensou foi da seguinte forma. Primeiro, a gente definiu que tipo de árvore que a gente ia trabalhar, que no caso foi uma árvore inária, e depois definimos então as funções básicas para a criação dessa estrutura. Então nós temos aqui a função de createNode, que cria um novo nó da árvore com um identificador e um nível específico, addChild, que adiciona um nó filho ao nó pai existente, findChild, que procura um nó filho com determinado identificador em um nó pai, e printTree, que é para imprimir a estrutura da árvore de maneira hierárquica. Posteriormente, nós entramos aqui no problema mesmo das colisões. Então, nós temos aqui essas duas primeiras funções para calcular o tamanho da colisão, considerando os slots de tempo. E nós temos a principal função aqui, check collisions, que ela vai verificar as colisões entre os nós do nível 5. Então, é importante destacar aqui que a nossa árvore vai do nível 0 até o nível 5, em que no nível 5 encontra-se as disciplinas e as informações importantes dessa disciplina para que a gente consiga comparar e ver se temos alguma colisão ou não. E, além disso, essa função ela atualiza as informações de colisão, né? Então, nós temos a atualização das informações de collision size, collision type e collision level. Essa função ela realiza um percurso alinhado, começando pelo nó atual e indo até a raiz. Em seguida, nós temos as funções para criação e manipulação de uma lista contendo as informações de colisão. Então, depois que verificamos aonde está ocorrendo as colisões e atualizamos os valores necessários, a gente percorre a árvore e cria uma lista com as informações das colisões encontradas. E além disso, a gente tem essa função aqui, apenas para imprimir as informações de colisão contidas nessa lista. Então, nessa lista, a gente vai ter o ID line, o ID da linha, o identificador único da linha que está no arquivo de entrada. Nós temos o collision size atualizado, assim como o collision level e o collision type. Logo em seguida, nós temos as funções para ordenação da lista de informações de colisão, considerando o valor da chave primária do ID do arquivo de entrada. Então, nós temos aqui essas funções para implementar o quicksort. Dessa maneira, precisamos entender que na nossa lista nós temos um identificador único da linha. Então, como são valores inteiros, eles precisam estar ordenados para que a gente consiga comparar com o arquivo de entrada, atualizar os valores de colisão e escrever isso no arquivo de saída. E por último, nós temos a função para a geração do arquivo de saída, que é ela que gera o arquivo de saída com base no arquivo de entrada, atualizando as informações de colisão a partir da lista que a gente criou. Sendo assim, a gente analisando aqui o nosso programa, nós temos aqui a implementação das funções básicas da árvore na área, então createNode, que recebe aqui o identificador e o nível da árvore, o addChild, que vai receber o pai e o node filho, findChild, e aqui a impressão da árvore de maneira identada. Aí que nós temos a função leitura arquivo e gerar a árvore. Então aqui a gente lê o arquivo e já gera
a nossa árvore, considerando que a raiz vai ser o nível 0, acho que o nível da instituição é 1, o nível da unidade é 2, o nível do curso é 3, o nível da turma é 4 e o nível da disciplina é 5. Para os nós do nível 5, a gente guarda algumas informações relevantes dessa disciplina. Então a gente tem o dia, horário de início, horário de término, o professor, a sala, as informações de colisão e o identificador único da linha em que se encontram essas informações. Aí que nós temos só as duas funções para calcular o tamanho da colisão e aqui nós temos a função que verifica as colisões. Então, ela vai receber aqui como parâmetro a raiz da árvore e percorre essa árvore de maneira aninhada. Então, ela começa pelo nó atual e vai até a raiz. E aí, a nossa complexidade aqui vai ser ou de n elevado a h, em que n é o número médio de filhos de um nó e h é a altura da árvore. Então, essa complexidade dessa função, ela cresce de maneira exponencial com a altura da árvore. Então, nós temos aqui a verificação do nível que a gente quer comparar o nó. E aqui a gente tem a forma de percorrer a árvore de maneira aninhada. E aqui as verificações. Então aqui a gente tem a verificação da colisão do tipo 1, tipo 3 e tipo 2 total. E a colisão tipo 1, tipo 2, tipo 3 parcial. Chamando então essas funções aqui para calcular o tamanho da colisão. Então ela é uma função também recursiva. Aí que nós temos a função de percorrer a árvore e de criar uma lista a partir desse percurso da árvore em que as colisões já foram identificadas. Aí que nós temos a função de imprimir as informações da lista, então que vai ser o collision type, collision level, collision size e o identificador único da linha. Aí nós temos a função de liberar a memória da árvore, de liberar a memória da lista. E aqui nós temos a implementação do Quicksort para a gente conseguir ordenar essa lista de maneira a partir da informação do ID-Line. E por último, a gente tem a função aqui de gerar o arquivo de saída, que vai receber o nome do arquivo de entrada, o nome do arquivo de saída e a lista que a gente criou com as informações de colisão. Então, enquanto a gente lê o arquivo de entrada novamente, a gente tem que, se os dados ID aqui, que é o identificador da linha, for igual ao identificador da linha que a gente tem na nossa lista de informações de colisão, a gente vai escrever isso no arquivo de saída. Atualizando, então, os valores aqui das colisões. E aí, no caso aqui, a gente vai para o próximo da lista, né, uma lista encadeada, então vai para a próxima posição da lista, fecha o arquivo de entrada e fecha o arquivo de saída. Então foi essa a implementação que nós fizemos. Olá, meu nome é Matheus, vou dar continuação aqui no projeto, tá? Eu fiquei com os exemplos de uso. Antes de começar, eu queria falar que todos os códigos do nosso projeto estão lá no GitHub e no arquivo que a gente mandou para o professor no WinRAR, tá? Os programas que a gente utilizou foi o CodeBlocks, a nossa IDE, e o ResEdit para fazer a nossa interface gráfica. Sobre a instalação e configuração, tô mandando um arquivo separado explicando como é que faz, o link do download e as configurações, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim ou falar comigo que eu explico certinho como é que faz. Só para começar, para não dar erro na hora, que tem que abrir o ResEdit e confirmar que ele está vinculado, tá? Vem preferências, no geral, incluir paths ou incluir caminhos, tá? Daqui, como eu vou usar o CodeBlocks, tem que estar configurado onde está o CodeBlocks para dar certo. Aqui no CodeBlocks, que é a tela inicial, né? Eu estou utilizando o Windows e aqui é a pasta do projeto, o meu está em documentos. Tem que abrir o arquivo CSV. Aqui abre o projeto inteiro, tá? Aqui o manifesto, o que eu utilizei no ResEdit, a caixa de texto, acho que dá pra ver melhor. Os textos, as caixas de textos, os botões, tudo que eu utilizei, as bibliotecas que precisam, tá? Para
tá vinculado os recursos, tipo a janela principal, as 3 caixas e o botão gerar, que dá início ao processo. Essa parte o Pedro já explicou no começo do vídeo. Essa foi do Marcos, as funções que utiliza. Aqui na função principal tem as bibliotecas que precisam, tá, para rodar do Windows, o com CRL.h, CDIO, string, localhost, as nossas bibliotecas, tá, do nosso projeto, as variáveis globais que precisam também das 3 caixas, a vinculação delas com as caixas de texto do ResEdit. E aqui, ó, aqui que começa o nosso projeto mesmo, a partir do botão gerar. Clicou no botão gerar, ele vai captar o caminho que você colocou aqui sobre o arquivo e vai começar a leitura. Aqui esse aqui é o arquivo de saída, é o nome que você vai dar para o arquivo de saída, ele já capta aqui também. Aqui, quando chama a função de leitura, já imprime a mensagem na 3ª caixa de texto. Tem a interface lá, que é a leitura de arquivo. Aí assim vai, chamando as funções e aparecendo as mensagens. A árvore gerada, procurando colisões, arquivo de saída gerado, liberação da árvore, liberação de memória, aqui da ordenação, que a gente utiliza também, do arquivo de saída gerado, tá? Liberação de memória, enfim. E é isso. É o switch case e a outra funçãozinha ali do ResEdit. Que precisa também, tá? Aqui vou mostrar rodando agora. E vai aparecer essa janela. Normalmente você vai colocar o caminho, né? Que tá C2 pontos, download. Ok. Aí como o meu arquivo já está aqui na pasta, está escrito colisões, então precisa colocar colisões.csv, tá? E o nome eu vou como teste.txt primeiro. Clico em gerar, ele aparece as mensagens e o arquivo é gerado aqui. TXT certinho, todas as colisões. Se quiser CSV, você pode colocar outro nome para não dar confusão. Teste1.csv. Clique em gerar, ele aparece a mensagem, tá? Gera todas as mensagens. Teste.1, arquivo CSV gerado. Tá? Se você não colocar nenhum nome, apenas tipo, sei lá, PO, e for gerar, ele vai gerar um arquivo TXT, tá? Arquivo TXT. E caso você tente colocar algum arquivo que não existe na pasta, no caso, ou algum caminho inválido que não libere, por exemplo, colocar só A e apertar gerar, o programa fecha e aqui aparece a mensagem, tá? Erro de abrir arquivo, tente novamente. Tá ok? Aqui alguns exemplos que a gente teve dificuldade no começo é que a gente não sabia, mas na propriedade da pasta tem que liberar a leitura e gravação, tá? Caso você não saiba ou não esteja liberado, tem que vir aqui em propriedades, na pasta mesmo do projeto, propriedades, segurança, leitura e gravação, tá? Tem que permitir, senão o arquivo não é gerado e o programa não roda, tá ok? Aí eu esqueci de explicar, se o arquivo for, as entradas foram diferentes, tá? Tipo, se você escrever as colunas como a primeira linha, o projeto também não roda e aparece erro ao abrir, tá? Tá ok? E é isso. A gente usou algumas bibliografias que o professor disponibilizou pra gente para a criação do projeto. E é isso. Aqui estão os links, tá? Qualquer dúvida, só mandar mensagem, e-mail ou falar que a gente explica certinho, tá ok? Certinho e obrigado.